Olá, sejam muito bem-vindos. Você está no Te Politizei e agora vamos falar sobre Ricardo Lewandowski, que negou interferência política dentro da Polícia Federal. O ex-ministro do STF e agora ministro da Justiça, indicado pelo bandido de 9 dedos, o Pudim de Pinga, colocou agora Lewandowski como ministro da Justiça. Lewandowski, esse, se você não se lembra, foi quem destruiu a Constituição, preservando os direitos políticos de Dilma Rousseff na época do impeachment. A Constituição diz que quando um presidente sofre impeachment e é chutado do seu cargo, ele perde seus direitos políticos por 8 anos, e isso não aconteceu porque Lewandowski, junto com Renan Calheiros, na época fatiaram a Constituição e permitiram que Dilma Rousseff fosse candidata ao Senado por Minas Gerais, mesmo tendo sofrido o impeachment, não é? E sabiamente a população de Minas Gerais não votou na Dilma Rousseff e não colocou aquela maluca no Senado na época, mas corremos o risco por causa do ministro da Justiça Lewandowski. Então a notícia diz que o ministro da Justiça nega interferência política na Polícia Federal. Olha só. E a gente vai entender essa notícia porque a Polícia Federal tem interferência política, porque afinal de contas o STF se tornou um puxadinho do PT, que é um partido político, então hoje nós não temos mais Congresso, nós não temos mais Câmara dos Deputados e não temos mais o Senado. Temos uma aliança PT-STF que elimina essas duas instituições, né? Senado e Congresso Federal, onde o PT e o Lula pedem para o STF e o STF cumpre tirando ordens da cabeça de todos esses ministros que estão lá, né, e fazem o que querem, realmente fazem o que querem, porque nesse país já não existe mais lei, a OAB também está completamente perdida, coitado dos advogados que se formaram aí, tendo aulas de como interpretar leis, de como funcionam as leis, e hoje não funciona mais nada, porque tudo se tornou uma verdadeira bagunça. Então, o ministro da Justiça, que foi indicado pelo Pudim de Pinga, o bandido de 9 dedos, nega interferência da política na Polícia Federal. Isso foi falado numa reunião da Comissão de Segurança Pública do Senado, né? Então, o Lewandowski, em resposta aos ataques, vamos entre aspas, dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Justiça, indicado pelo bandido, como eu já falei, afirmou ontem, né, terça-feira, que as ações da Polícia Federal não têm viés político. Ah, meus amigos, eu vou mostrar para vocês como tem. Fiquem até o final do vídeo, vão assistindo aí que eu vou mostrar para vocês como tem viés político, sim. Ele classificou como bastante graves as declarações dos senadores Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, e do Flávio Bolsonaro, que é filho do Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, que alegaram que as investigações contra aliados de Bolsonaro seriam usadas para atingi-lo politicamente. As declarações foram feitas durante uma audiência na Comissão de Segurança Pública do Senado, onde parlamentares levantaram a hipótese de interferência de um ministro do Supremo Tribunal Federal na PF. E a gente sabe de quem eles estão falando, né? Contudo, ele não quis identificar o magistrado, e nós sabemos que o nosso mente brilhante, o nosso cabeça de ovo, o grande Alexandre de Moraes é que está por trás dessa manipulação. E não é somente ele que é culpado de tudo isso, né? Os outros 10 ministros também olham, observam, fazem parte de tudo que acontece e também nada fazem, não é? Nenhum minuto chega lá para o Alexandre de Moraes, pega ele pelo colarinho e fala assim: ó, mano, você vai ter que parar de fazer essas pataquadas aí, falou? Nós é da ZL, nós é Timão, vai Corinthians. Ninguém fala isso pro Zé Mané do Alexandre de Moraes, e a gente fica nesta porcaria onde não existe mais lei, onde não existe mais Constituição, e as coisas são tiradas exatamente da cabeça de ovo.
Lewandowski rechaçou as alegações, ressaltando a independência da Polícia Federal, que é uma corporação independente que não é de governo, é de Estado. O próprio indicado do Lula para ser ministro da Justiça antes, o comedor de mundos, Flávio Dino, já falou que a Polícia Federal é nossa, né? A nossa Polícia Federal vai cumprir com todos os mandatos que forem feitos para o STF, pelo STF e pelo Ministério da Justiça. Então, eles estão com esse papo de que a Polícia Federal não sofre interferência política, porque sofre sim. Inclusive a Polícia Federal é carinhosamente apelidada de Gestapo, que era a polícia de Adolf Hitler, quando Hitler mandava a Gestapo cumpria, né, prendendo vários inocentes de maneira ilegal. Justamente o que está acontecendo, que coincidência, justamente o que está acontecendo nesse país de banana aqui, gente. A Polícia Federal cumpre ordens ilegais, sabendo que são ilegais e inconstitucionais. Um dos exemplos é o deputado Roberto Jefferson, que já não era mais deputado, ele já não tinha mais imunidade parlamentar e foi preso de maneira ilegal por Alexandre de Moraes, que quis defender a ministra Carmen Lúcia. Na época, o Roberto Jefferson chamou a ministra de Carmen Lúcifer. Então, foi por esse motivo aqui. Circulou nas redes sociais um vídeo na qual o advogado Roberto Jefferson, ex-deputado federal, ficou incomodado com o voto da ministra Carmen Lúcifer, que puniu a Jovem Pan por declarações ofensivas e distorcidas sobre Lula. Então, o Roberto Jefferson só falou a verdade sobre Lula, que ele é descondenado, que ele foi preso, que ele está lá na presidência por motivos obscuros, mas o pior é que ele disse que foi rever o voto da bruxa de Blair, Carmen Lúcifer, na censura prévia à Jovem Pan. Olhei de novo e não dá para acreditar. Essa foi uma das falas que o Roberto Jefferson fez num dos vídeos que circulou na época nas redes sociais. Então o que aconteceu? O ministro Alexandre de Moraes, na época, revogou a prisão domiciliar, porque o Roberto Jefferson já estava preso de maneira domiciliar, quer dizer, estava no conforto do seu lar, preso, e determinou a prisão novamente do ex-deputado. Numa manhã de domingo, naquela época, né, os policiais tentaram cumprir um mandato de prisão ilegal feito por Alexandre de Moraes, porque Roberto Jefferson já não tinha mais imunidade parlamentar. E o que aconteceu? O Roberto Jefferson, que é meio maluco também, recebeu os policiais à bala, e tudo isso aconteceu por causa do Alexandre de Moraes, que determinou uma ordem ilegal para a Polícia Federal, que também cumpriu essa ordem ilegal, não é? Sabendo que a ordem era ilegal, a Polícia Federal cumpriu. Pois bem, então eles dizem que a Polícia Federal não tem viés político e não sofre interferência política, e o ministro também disse que, como integrante do Supremo, jamais permitiria que qualquer interferência. O ministro do STF não tem nenhuma ingerência. É uma instituição que trabalha de forma totalmente independente. E eu vou mostrar para vocês que não. A Polícia Federal não trabalha de maneira independente, justamente porque faz conluio com quem? Com o Cabeça de Ovo. E nós temos imagens aqui para provar que o Cabeça de Ovo está aqui em São Luís do Maranhão com o diretor-geral da Polícia Federal, o senhor Andrei Rodrigues. Olha só, num bar, num restaurante, sei lá que merda de lugar que eles estão. Agora, me digam o que o ministro do STF está se reunindo com o diretor da polícia, com o diretor-geral da Polícia Federal, fora do horário de trabalho, fora do Ministério da Justiça ou fora do Supremo Tribunal Federal, se reunindo com um cara que cumpre ordens ilegais que esse sujeito aqui manda cumprir. Então nós estamos vivendo um momento de máfia aqui no Brasil, né? Onde
o enraizamento da máfia imposto por esse sujeito está determinando que esse outro sujeito cumpra ordens que saem da cabecinha iluminada desse carinha aqui, né? Gente, olha quem tá aqui. Alexandre de Moraes. São Luís do Maranhão. Gente, olha São Luís, Alexandre de Moraes, reunido com o Andrei, diretor-geral da Polícia Federal. E agora, essa coisa nojenta aqui, este velho gagá, diz que a Polícia Federal não tem nenhuma interferência política, como nós sabemos que tem interferência política. Os membros do STF, inclusive esse sujeito aqui, estiveram reunidos com o movimento do Sem Terra, um movimento terrorista de vagabundos que invadem propriedades legais, propriedades privadas, para impor o arrendamento de terras. E esse sujeito aqui estava numa dessas reuniões do MST, um cara que é ministro do Supremo Tribunal Federal na época. E vai falar que é mentira? Não é mentira, porque está aqui nos jornais a foto do Lewandowski numa reunião da onde? Do movimento dos vagabundos rurais sem terra, levantando até um facão aqui, ó. O ministro Lewandowski provocou constrangimentos no STF ao participar de um evento do movimento do Sem Terra, organização que se notabiliza por ofender a lei. Olha só que bonitinho, eles ofendem a lei e o direito constitucional de propriedade para invadir e se apropriar do alheio. É o que eu acabei de falar para vocês. Então, temos provas que o STF é sim um movimento político partidário e que este velho gagá e nojento está envolvido nisso tudo. Nós não temos mais Congresso, nós não temos mais Senado, nós temos uma ponte direta entre o pudim de pinga e o STF, onde o Lula indica quem ele quer, inclusive indicou o Flávio Dino, né, para cumprir os seus favores políticos, e o Flávio Dino, um comunista enfiado lá no STF, também totalmente partidário e totalmente político. E seguindo aqui, o Lewandowski afirmou que, como integrante do Supremo, jamais permitiria que qualquer interferência de um ministro qualquer interferência de um ministro no STF. Ele falou: o ministro não tem nenhuma ingerência, é uma instituição que trabalha de forma totalmente independente, e nós acabamos de ver que não é, porque o De Moraes se reúne em bares junto com o André Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal. Tá tudo mais que provado, público e notório aqui, né? E esse sujeito aqui vem mentir, achando que o povo é imbecil. Na verdade, a maior parte do povo é imbecil, com o QI na média dos 83 pontos, um QI análogo a de chimpanzés que votam no Lula. Esses porcos elegem esta corja que vai tomar conta do país e fazer o que quer, e o pobre do coitado que trabalha tem que sofrer as consequências dessa ingerência jurídica que nós vivemos aqui nesse país. Então, o Lewandowski diz que as investigações conduzidas pela Polícia Federal seguem critérios técnicos e são feitas sem qualquer direcionamento político. Claro que são, acabamos de falar que sim, e os inquéritos desenvolvidos pela Polícia Federal são baseados em critérios técnicos, sem qualquer viés político. Agora me digam vocês quais são as tecnicidades discutidas em um bar, fora de um ambiente de trabalho, fora do STF, fora da agenda. O que esse cara tem para falar para esse sujeito aqui, fora do horário de expediente, né, em uma reunião totalmente irregular, porque os ministros do STF, para vocês que não sabem, eles deveriam ser pessoas neutras, não deveriam se pronunciar fora dos processos que eles julgam, fora dos autos dos processos que eles julgam, e eles não podem, tanto é que eles recebem bem, porque eles não podem ter mais nenhum contato
com amigos, eles não podem ter mais nenhum contato com empresas que têm processos dentro do Superior Tribunal Federal. Esses sujeitos não poderiam ter contato fora de agendas regulares feitas dentro do STF, principalmente com diretores da Polícia Federal. Eles deveriam ser pessoas neutras e não tem nada que também que dá entrevista para a televisão expondo as suas preferências políticas e se manifestando, igual no caso do cara lá, do coitado que se explodiu com fogos de artifício, porque isso não pode ser nem chamado de atentado bomba. A primeira coisa que esse sujeito fez foi chegar na televisão, na mídia, e dizer que ele já tinha uma opinião formada e que ele era o alvo do ataque, sem nem sequer analisar a investigação e nem sequer pedir uma investigação do que foi feito. Ele já foi falando: não, eu sou vítima, era para eu ter sido explodido com fogos de artifício Caramuru no lugar desse sujeito, meu Deus do céu. Como que esse cara não é político, gente? Até quando que a gente vai aguentar essa merda? Ó, até caiu o Homem de Ferro ali no computador. A gente se exalta, mas é exatamente isso que acontece. E o deputado Marcel Van Hatten também está indignado com a ação da Polícia Federal, questionando o Lewandowski para esclarecer sobre temas de segurança pública que, justamente pelo Marcel Van Hatten se manifestar contra a Polícia Federal, ele foi incluído justamente no inquérito do diretor da Polícia Federal. É isso, esse tipo de coisa que nós vivemos nesse país. Ministros do STF se reunindo com diretores da Polícia Federal sem o menor pudor, né? Eles esfregam, hoje em dia, eles estão fazendo as coisas, esfregando na nossa cara exatamente tudo o que eles querem, todas as coisas que eles imaginam, ordens, e acabou o ordenamento jurídico nesse país, né? Até a OAB já não sabe o que fazer, ou até parte da OAB sabe o que fazer, mas coitado dos estudantes de direito, esses que são recém-formados, que aprenderam uma coisa na faculdade e estão desaprendendo tudo, porque todo o ordenamento jurídico, toda a lei que a gente tem já nesse país, já não vale mais, já está tudo distorcido, enfim. Então nós temos que nos conformar em viver nesse país sem lei, onde o Congresso é inerte, onde o Senado é inerte, onde a primeira dama, entre aspas, né, a primeira dama do baixo meretrício, gasta mais, até hoje gastou mais de 63 milhões de reais do seu dinheiro. Num vídeo que eu fiz, é só dar uma olhadinha na análise que a gente fez sobre o janjômetro, que mede a quantidade de gastos feitos pela primeira-dama, pela mulher do presidiário que governa esse país. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar aquele joinha, de comentar aqui o que você acha dessa relação incestuosa da Polícia Federal com o STF. Muito obrigado pela sua companhia. Compartilhe esse vídeo com quem você gosta e com quem você não gosta. E daqui a pouco a gente volta. Até já.